Pronto. Esse aqui foi o rascunho que a gente fez na aula passada, certo? Para responder o item A. O item A, ele queria saber a medida de CQ sobre AD. Ele queria saber quem era essa razão aqui, certo? E nós encontramos que foi 1:2, certo? Aí agora, no caso, ele quer que nós descobramos, no caso, qual é a medida de AD, certo? Então, eu deixei tudo marcado, porque foi como a gente deixou na última aula, e ele só dá outra medida, que é o tamanho de AB, que ele fala que é 20. Ele fala que essa distância aqui, que essa distância de A até B é 20, e, consequentemente, a distância de D até C também é 20, certo? Porque é um paralelogramo. E com isso ele quer que a gente descubra qual é a medida de AD, certo? Alguém tem algum palpite de como é que a gente pode resolver isso? Ou não? Não, Moalisson. E Alice, Débora? Não. Mas ele tá, não tá difícil, não. Olha, vamos só pensar aqui, ó. É porque essa medida aqui a gente está chamando de X, porque a gente descobriu na aula passada, certo? Que as medidas desse triângulo aqui, ECQ, para as medidas desse triângulo DAF, é 1:2, certo? Então, ó, eu vou só apagar esse x aqui, ou então a gente pode chamar até de y, certo? Porque esse triângulo aqui, ó, AFD, ele é semelhante a esse outro triângulo, AED, certo? Não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas ele é semelhante a esse outro triângulo, certo? Eu acho que eu vou pegar uma figura nova para a gente ter mais uma noção, porque aí eu vou desenhando só um instantinho. Olha, na aula passada, certo? Esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, certo? Ele é semelhante a esse outro triângulo aqui, ó, ao triângulo EDAF, certo? As medidas dele são 1:2, certo? Aí, esse triângulo aqui que eu acabei de fazer, em vermelho, ele é semelhante também
Semelhante não, ele é côngruo porque é igual, certo? A esse outro aqui que eu vou pintar de verde, ó. A esse aqui, ó. Certo? Ou eu podia dizer ainda, ou eu podia dizer ainda que nesse triângulo aqui, ó, certo? Esse lado aqui, AF, certo? Ele é igual a esse lado aqui, ó, a esse lado DF, DE. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês estão compreendendo? Eu não comecei a resolver nada, a gente está só estudando a figura. Vocês vão falando, viu? Se não estiverem compreendendo. Sim, eu podia dizer, né, que esse lado é semelhante a esse, certo? Porque eles possuem a mesma medida, o mesmo tamanho, certo? Então, olha, como eles têm razão de 1 para 2, se o lado de um triângulo, do triângulo vermelho vale 1, o outro vai valer 2, certo? Se o lado do triângulo vermelho vai ser x, por exemplo, um lado, o mesmo lado, no caso equivalente no triângulo verde, vai ser 2x, porque ele é sempre duas vezes mais, o triângulo verde é sempre duas vezes mais do que o triângulo vermelho, certo? Então, por exemplo, ó, se eu chamar, deixa eu pegar o preto, eu vou usar o x, mas vou usar o y, já que a gente usou o x na outra vez. Se eu chamar esse ladinho aqui de y, certo? O que vai ser equivalente a ele, certo? Vai ser esse aqui de baixo e esse aqui de cima, certo? Só que ele não é o dobro, não é isso? Se o do vermelhinho é y, ele vai ser o dobro. Então, esse vai ser 2y e esse aqui também vai ser 2y, certo? E, consequentemente, esse outro aqui, que é dr, também vai ser 2y, porque eles não são iguais, né? Só que ele está querendo saber o tamanho de AD, certo? Mas vejam só, ó, até aqui eu tenho uma relação, ó. Eu sei que 2y mais y é esse tamanho de B até C, que por sua vez é o tamanho de A até B. E a gente sabe quem é A até B. A até B, a questão me fala que é 20, certo? Então, 20, dá para a gente fazer já uma equaçãozinha. 20 vai ser igual a DE, que nesse caso é 2y, mais C, que é y. Se não estiverem compreendendo, vão dizendo aí, tá certo, pessoal? Então, ó, 20, vamos descobrir quem é y, né? Porque aí a gente consegue descobrir quem é AD. 20 vai ser 2 mais 1, 3, então 3y. E y vai ser igual, como eu tenho que saber quem é y, né? Vou ter que dividir por 3, daí fica 20 para 3. Achei o y, certo? Só que eu não estou querendo saber quem é AD, né? Então, AD, ela é 2 vezes y, certo? Só que y, por sua vez, é 20 sobre 3. Então, vai ser 2 vezes 20 sobre 3. 2 vezes 20 é 40, né? Então, vai ser 40 sobre 3. Ou eu efetuo a divisão, ou eu posso deixar em forma de fração, que está correto, certo? Então, para resolver essa questão, a gente tinha que precisar da questão anterior, certo? Para identificar no caso do triângulozinho vermelho, a razão dele para o triângulozinho verde é de 1 para 2, certo?
E aí poder adicionar variáveis e descobrindo valores e, consequentemente, descobrindo o que a gente quer encontrar, que é a medida de A até D, certo? Débora e Moalisson. Alice também. Deu para vocês compreenderem? Alice entendeu. Mais ou menos, né, Moalisson? Essas questões assim, a gente vai praticando, como eu sempre digo, né? E a gente vai pegando o jeito. Mas questões de geometria é muito estudo, a gente acaba fazendo muito estudo em cima da figura para poder chegar a conclusões corretas, certo? Porque senão a gente acaba fazendo, Débora saiu, a gente acaba fazendo coisa errada, dizendo que é uma coisa sem ser, certo? Então nós temos que ter bastante cuidado para tudo que a gente afirmar seja correto, certo? Eu posso ir para a próxima? Você quer que eu repita, Moalisson? Hein, Moalisson, você quer que eu repita? Posso ir para a próxima, né? Pronto. A próxima, se eu não me engano, também é de geometria. Deixa eu transmitir a tela para vocês. Sim, vamos ver se a gente acertou, né? Acertamos, ó. 40/3. Essa questão aqui, eu vou copiar o texto, porque a gente vai ter que fazer essa figura. Vai brincar um pouquinho com a geometria. Só um instantinho. Olha, eu copiei a questão para cá, certo? Primeiro eu vou ler ela, aí depois a gente vai lendo e fazendo o que está dizendo, tá certo? Para a gente entender. No triângulo ABC, teremos os ângulos, no caso ACB, o ângulo em C é 65 graus, e o ângulo ABC, no caso em B, é 70. Sobre os prolongamentos do lado BC, marcam-se o ponto P, de tal modo que BP é igual a AB e que B seja entre P e C. E o ponto Q, de modo que QC é igual a AC e QC seja entre B e Q. Se O é o centro da circunferência que passa por A, P e Q, encontre os valores dos ângulos OAQ e OAP, certo? Deu para vocês compreenderem? Eu só compreendo questão assim quando eu estou desenhando ou quando eu estou vendo desenho. Vamos fazer o desenho para a gente entender? Eu vou afastar um pouco o telefone de mim para que eu possa desenhar, tá certo? Mas se tiver ruim o áudio, vocês vão falando aí. No triângulo ABC, então vou fazer um triângulo qualquer. Um triângulo qualquer. Vou deixar um pouquinho mais afastado. E vou dar nomes. Aqui vai ser A. Ops. Só um instantinho, gente. Aqui é A,
B. E aqui vou chamar de C. Falta ligar, né, embaixo. Pronto, tem um triângulo ABC, certo? Aí ele fala que o ângulo em A, eu não vou colocar agora não, porque vamos ver, né? O ângulo em A é 65. Então, aliás, é em C, porque o ângulo de 65 é aquele que fica no meio. Então, de ACB, o ângulo vai ficar em C. Então, aqui vai ser 65. Fazer um pouquinho grande. E o ângulo em ABC, ou seja, em B, vai ser 70. Certo? Vamos continuar. Sobre os prolongamentos do lado BC, marca-se P. Então, eu vou estender BC, vou marcar B, P, de modo que P é igual a AB. Ou seja, eu vou aqui fazer um prolongamento no lado BC, de tal modo que a distância de P até B é igual à distância de A até B, certo? Essa distância aqui é igual a essa outra. E vou marcar aqui, deixa eu fechar. E vou marcar aqui o ponto P. Certo? Aí, do outro lado, faz esse outro prolongamento. Só que eu vou marcar o ponto Q, de modo que CQ é igual a AC, ou seja, vai ser um prolongamento do tamanho de AC. Não vai caber aqui, mas eu vou supor que ele está do mesmo tamanho, tá certo, gente? Não dá para fazer? Pronto. E ali eu vou marcar Q. Certo? Até aí tudo bem? Temos essa figura, tá meio estranha. Embaixo é uma reta, viu? É que ficou um pouco curvado. Aí ele diz assim, ó, se O é o centro da circunferência que passa por A, P e Q. Vejam só, ele quer que a gente marque O sendo o centro da circunferência que passa por A, por Q e por P, certo? Eu vou dar agora uma definição de geometria que vocês vão usar depois, espero que vocês lembrem também, tá certo? Mas é assim, ó, tem uma circunferência que passa por A, por Q e por P, certo? Eu vou só marcar aqui um círculo, só para vocês terem uma ideia. Mas não está correto, até porque a gente não está com os ângulos, né? Mas é como se esse círculo ele passasse por todos esses pontos aqui, ó. Por P, por A e por Q. Não está passando, né? Mas ele quer que marque O de tal modo que seja o centro dessa circunferência, certo? Aí vejam só, o centro dessa circunferência, por padrão, ela vai passar pelas mediatrizes, é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados desse triângulo, dos que estão ligando os pontos, só para a gente ter uma noção, ó. A mediatriz de A até P é aquela reta que corta a P bem no meio, formando 90 graus com ela. Então, é como se fosse essa reta aqui, ó. Não está bem correto não, né? Mas é só para a gente ter uma noção, certo? E de A até Q, a mediatriz que corta ele é a que passa bem no centro dele, no meio, certo? Formando 90 graus com a Q. Não está bem aqui no desenho, né? Mas é só para que fique mais claro para vocês. Quando eu traço essas mediatrizes de AQ e de AP, o centro da circunferência, que a gente chama circunferências circunscritas, é o ponto de encontro dessas mediatrizes. Então, o ponto O vai estar mais ou menos aqui, ó, no encontro dessas duas mediatrizes. Então, eu vou desenhar aqui, bem aqui vai ficar O, certo? Então, eu vou só ligar só para a gente ver, visualizar melhor.
O desenho não está perfeito, né? Porque a gente está sem as medidas, mas aqui vai ser mais ou menos o ponto O, certo? Aí, o que é que ele quer agora, né? Fizemos até dizer onde é que está O. Aí ele diz assim, encontre o valor do ângulo OAQ, ou seja, o ângulo formado por O, A e Q. Então, eu vou ter que passar uma reta aqui, ligando A até O, certo? Então, ele quer saber esse ângulo aqui que eu vou pintar, fazer ele em vermelho, ó. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó, OAQ, certo? E ele também quer o ângulo OAP, OAP, ou seja, esse outro aqui, que eu vou pintar também de vermelho, certo? Ele está querendo que a gente descubra quem são esses dois ângulos, certo? Vamos começar a brincar agora? Deu para vocês entenderem, pessoal, a formação da figura? Deu, né? Olha, só um detalhe, ó. Lembra que a mediatriz de AP, ela passa pelo centro, né? E como esse lado AB é igual a BP, se eu for traçar uma reta aqui, que no caso é a mediatriz, né? Não está correto o desenho, por isso que vai ficar torto, ó. Mas ele passa bem aqui no pontinho de passa por B, certo? Porque o lado AB é igual ao lado BP. A mesma coisa que se eu fizer aqui do outro lado, ó. Como o QC não está bem estendido, ó, não ficou igual, certo? Mas é como se essa reta estivesse passando por aqui, por C. Se as medidas estivessem corretas, né? Porque QC é igual a AC, certo? E aí a gente tem um triângulo isósceles, ACQ, onde QC é igual a AC, certo? Mas agora, o que é que a gente faz para descobrir quem são esses ângulos? Hein, gente? Mas como, Alice? Nós não temos medidas de lado, Alice, para poder usar o seno. Comparando os lados, a gente pode começar brincando com aquela questão de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Pode ser, porque, ó, vejam só, certo? Não tem esse triângulo aqui, O, P e A, não é isso? O, P, A, só olhando para ele, certo? Nesse triângulo aqui, o lado OP, ele é igual ao lado OA. Por quê, ó? Porque eles, O é o centro da circunferência. E a O é igual a OP, que por sua vez também é igual a OK, que é o raio dessa circunferência que está passando, por Q, por A e por P. Então, ó, consequentemente, o ângulo OAP é igual ao ângulo OPA, certo? E que também é igual ao ângulo OAQ, a esse outro ângulozinho aqui, certo? E, na realidade, esses ângulos aqui, eles são iguais. Eu estou vendo errado, será que... Não, eles não são iguais. Eu achei que era.
Eu estou vendo aqui, estou dando uma olhada aqui na solução, e pelo que eu estou vendo, ele não está dizendo que são iguais, mas no meu pensamento, no meu ponto de vista, são iguais. Alguém tem alguma ideia para a gente começar a resolver? Não? Vamos pelo menos brincar? Se a gente não resolver, a gente vai brincar? Então, eu não vou assumir que são iguais porque ele não tá, na questão lá para a gente não é. Embora eu acho que seja, mas dá valores diferentes. Olha, ele está querendo descobrir quem são esses dois ângulos, né? Aqui é 65 e aqui é 70, certo? E vamos chamar aqui por pedacinhos, né? Eu posso dizer, deixa eu só diminuir. Como não tem um alfa nem beta, eu vou usar as letras minúsculas, tá certo? Eu vou dizer que esse é A, que esse ângulozinho aqui é B, certo? Eu posso dizer que esse outro é X e que esse outro aqui é Y. Só os pedacinhos, viu? Eu tô olhando, não tô olhando para o ângulo todo, não, só para os pedacinhos. Tipo, B mais Y é esse ângulo AP, e X mais A é OAQ, certo? Aí vejam só, ó. Se eu olhar para o triângulo CAQ, certo? Esse ângulozinho aqui, ele vai ser X, porque ele é um triângulo isósceles, como QC é igual a AC, então esses ângulos aqui também são iguais, certo? Então, isso aqui também vai ser X, e do outro lado eu posso fazer a mesma coisa, ó. Como AB é igual a BP, certo? Esse ângulozinho aqui, ele é Y, certo? O que é que a gente pode fazer mais? Eu tenho que descobrir, né? Quem é X, quem é A, quem é B e quem é Y. Eu sei que se eu olhar para o triângulo ACB, ABC, certo? Quando eu somo B mais A, tem que dar quanto? Porque num triângulo a soma não é 180, né? Quando eu somo 70 mais 65, certo? 70 mais 65 dá 135. Vocês lembram que eu não sou boa de soma, né? Mas dá isso mesmo? 70 mais 65 dá 135. É, né? Aí a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 180 menos 135 dá quanto? Dá 45, não é isso? Então eu posso dizer assim, ó. Quando eu somar A mais B, tem que dar igual a 45, certo? Aí vamos ver, ó. Eu vou olhar só para esse triângulozinho aqui, QCA, certo? Lembra que quando um ângulo ele faz uma semivolta é 180? Vocês lembram disso? Pessoal que viu ângulos? Um ângulo, um ângulo assim é 90 graus, certo? Esse ângulozinho aqui é de 90 graus. E se eu tenho um ângulo raso, certo? Ele vai ser um ângulo de 180. Então, ó, se eu somar esse
vou olhar só para isso aqui, ó, só para esse quadrinho aqui. Chega. Vou olhar só para esse aqui, certo? Que está em torno de 6, certo? Quando eu somo 65 com esse outro ângulozinho, A, C, Q, certo? Tem que dar 180, certo? Então, esse ângulo ACQ, ele vai ser quanto? Ele vai ser 180 menos 65. 180 menos 65 dá 115. Então, esse ângulo aqui, ó, é 115, certo? Consequentemente, x mais x, quando eu somar nesse triângulo aqui ACQ, x mais x tem que dar 65. Porque quando eu somar com os 115, tem que dar 180. Por padrão, sempre é isso, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, certo? Então, quando eu somo x mais x, tem que dar 65. Então, x mais x é 2x, né, gente? 2x é igual a 65. Então, já dá para a gente dizer quem é x, né? Deixa eu colocar aqui na frente. X vai ser 65 dividido para 2. 65 dividido para 2 vai dar 32,5, certo? Então, x é 32,5. A mesma coisa com y, ó. Quando eu somar y mais y, vai ter que dar 70. Porque, no caso, o ângulozinho aqui em B, PBA, vai ser 110, certo? Que é 180 menos 70, vai ser 110. E aí, para completar 180, x mais y vai ter que ser 70. X mais y, não, y mais y, né? Então, ó, 70 ou 2y, né? Vai ter que ser igual a 70. Consequentemente, né? Y vai ser igual a 70 para 2, que é 35. Pronto, achamos x e y. Falta agora achar quem é A e B. Eu só sei até o momento que A mais B é 45. E nada mais, né? O que é que a gente pode fazer agora? Hein, gente? O que é que a gente pode fazer agora mais assim para tentar resolver? Não tem como eu apagar essas linhas vermelhas, mas a gente não vai usar essas linhas vermelhas que eu desenhei, não. Se a gente tivesse em outro aplicativo, tinha como a gente apagar elas com mais facilidade. Vou passar assim. Estou apagando só a linha vermelha, viu, gente? Não vem nada na cabeça. Vamos pensar um pouquinho. Falta a gente achar agora quem é A e quem é B. Certo? Se eu só disser que A mais B é 45, não vamos chegar em lugar nenhum, né? Eu ainda podia tentar fazer outra relação, ó, mas eu acho que a gente vai chegar na mesma coisa que A mais B é 45, que seria esse aqui, ó, 65. Aí depende do triângulo, Alice.
depende do triângulo que a gente pegar, porque eu tenho que saber uma soma completa. Eu posso olhar também os quadriláteros, que a soma é 360, mas aí eu tenho que pegar um quadrado. Olha, eu pensei agora em pegar esse aqui, ó, o triângulo ACP, porque a gente conhece todos os ângulos dele, só que está incluindo aqui A e B, né? Mas eu acho que a gente vai acabar ficando na mesma coisa, de que A mais B é 45. Eu tenho certeza. Porque, ó, ficaria dessa forma aqui, ó. Mas a gente vai chegar na mesma coisa que a gente já tem, ó. Se eu somar os ângulos de CPA, tem que ser 180, certo? Aí ficaria 65, que é o ângulo em C, Y, que é o ângulo em P. Aí vem aqui o ângulo em A, que é A mais B mais C. Mais C não, né? Mais Y, que é igual a 180. Peraí que eu vou já na solução. Vamos tentar resolver aqui, mas eu vi que vai dar a mesma coisa, ó. Porque y mais y é 70. Quando eu somar, né? 2y vai dar 70, certo? 70 mais 65 vai dar 135, e aí 180 menos 135 vai dar 45, e que fica na mesma coisa. Eu vou compartilhar a tela toda para que vocês olhem junto comigo. Olha, ficou bem parecido com o da gente, só que o da gente está invertido, né? Q tá para cá, P tá para lá, C tá para esse lado e B tá para esse outro. Mas está bem parecido. Não sei se dá para entender. A gente está tentando encontrar, no caso, a gente tem gama e tem beta, né? Que é o nosso x e y, está invertido, que é o nosso x e y, e falta a gente encontrar esse x e esse y para a gente, né? No nosso desenho. Falta a gente encontrar quem está aqui dentro. Então, x e y para eles, ele fala que alfa mais beta é x. Será que é? Alfa mais beta é x. Deixa eu olhar nosso desenho. Ele diz que esse ângulozinho aqui, ó, que está aqui perto de Q, que eu acabei de desenhar, mais x, é A. Por que será? Não, que é A é. Sabe por que que é A? Mas aí, não, ele fala que esse mais esse é só ele é A, né? Eu não concordo, não. Deixa eu voltar lá. Que esse ângulo aqui é a soma desse mais esse. Não é isso, né, que ele está dizendo, ó? Ele está dizendo que alfa mais beta. Ah, não, gente. Ele está falando que alfa mais beta é igual a x mais beta, certo? Aí, no que elimina beta, fica que alfa é igual a x, certo? Mas eu não sei de onde foi que ele tirou isso.
Alfa mais beta é igual a x mais beta. Porque ele adicionou um alfa ali no meio, que é um ângulo que ele não conhecia. Mas para mim, esse alfa é x. É, e que não precisaria nem fazer isso. Vamos ler só essa partezinha aqui de baixo, porque assim, ó, vou voltar lá no nosso desenho, tá certo? Lembra que OA e OK é o raio de uma circunferência, né? Esse que está passando por QAP, né? Então, eles têm tamanhos iguais, ó. Se eles têm tamanhos iguais, consequentemente, esses ângulos são iguais, certo? O ângulo X, o ângulo OAQ, que é X mais A, é igual ao ângulo OQA, certo? Que é esse ângulo aqui, certo? Eles são iguais, certo? E aqui do outro lado também do mesmo jeito. O ângulo BY, B mais Y, é igual ao ângulo Y mais esse outro espacinho aqui, certo? Porque o lado OP é igual ao lado OA. E se eu olhar para esse triângulo maior aqui, que é o OQP, certo? Como OP é igual a OK, então esse ângulozinho aqui é igual a esse outro ângulozinho aqui. Esses que eu estou deixando sem nome, certo? Mas o que é que isso interfere na nossa resposta, né? Eu não consigo ver, não, a solução ainda. Porque aqui vai ser A, ó, por isso que eu... Ah, gente, aqui vai ser A, achamos a resposta. Aqui vai ser A, e aqui vai ser B, de acordo com os nossos pensamentos, né? Por quê, ó? Nesse triângulo OAQ, certo? Esse ângulo aqui em A é igual a esse ângulo em Q. Então, esse espaço que está faltando aqui, ele vai ter que ser A. Se eu olhar para esse outro triângulo OAP, certo? Esse ângulozinho em A vai ter que ser igual a esse ângulo em B, em P. Logo, esse outro aqui vai ser B, certo? E se eu olhar para OQP, esse ângulo A tem que ser igual a esse ângulo B, certo? Então, A é igual a B. A é igual a B. E se A é igual a B, vamos ver se a gente acertou, né? Se A é igual a B, né? Eles têm valores iguais. Então, tanto A como B vão ser a metade de 45. Porque, ó, a gente não formulou a equaçãozinha, não foi de que A mais B era igual a 45? Só que A não é igual a B, né? Se eu achar um, eu acho outro. Então, A mais A é igual a 45. 2A, no caso, é igual a 45. Consequentemente, A vai ser 45 dividido para 2, que é 22,5. 22, Alicia. 22,5. Certo? Pronto, achamos A. Então, agora tem como a gente achar, né? Quem é X mais A, certo? E quem é B mais Y. Vamos fazer aqui, né? Porque um dos ângulos que a gente quer encontrar é X mais A, certo? X é 32,5 e A é 22,5. 32 mais 22 dá 54, né? 54 mais 1, 55. E o outro é B, Y mais B.
Y é 35, certo? E B é igual a A, né? Então, 22,5. 35 mais 22 dá 57, né? 57,5. Ó, conseguimos. Vamos ver se é isso mesmo, né, que tá lá. Hum, Eu não sei por quê. Ah, eu acho que é por causa do ângulo. Ele colocou, no caso, A como o A dele, né, que é o nosso Y, como 22 graus e 30 minutos. Eu nunca entendo bem essa conversão de graus, mas eu acredito que a nossa resposta esteja correta. Porque aqui, né, porque ele não quis deixar a questão da vírgula, né? 70 para 2 dava 35, né? Mas 65 para 2 dá realmente 32,5. Mas como esse meio é como se fosse meia hora, né? A mesma corrida de meio grau, então são 30 minutos. Mas é só questão de conversão mesmo. Acredito que se fosse em uma prova mesmo, o corretor iria, quem estaria corrigindo a prova iria aceitar, certo? Mas aqui ele deixou como minutos. Ele não deixou o grau com o ângulo com a vírgula, certo? Mas acertamos, né? Com a ajudinha da solução, mas a gente chegou na resposta, tá certo? É, Moalisson, como é que tá aí? E Débora? Moalisson, Débora, deu para vocês compreenderem, mesmo com toda a enrolação. Enrolação assim, né? No sentido que a gente ficou perdido, sem saber qual rumo tomar. E Débora, que tá caladinha? Olha, essa questão aqui, eu indicaria vocês tentarem fazer ela de novo. Não a solução, a questão das contas, mas a questão dos desenhos. Sair tentar desenhar ela novamente, certo? E tentando descobrir. Vocês podem tentar descobrir questão de comparar aqui só pelo desenho, né? A gente achou que os espaçozinhos que estão X, se a gente chamou esse um de X, esse outro também ia ser X. Se chamou esse de Y, então esse outro também ia ser Y, certo? E assim, consequentemente, ir achando os outros ângulos em função do que a gente já tinha colocado, certo? Aí seria bom vocês só procurarem desenhar ela, encontrando os outros ângulos. Tipo, quem seria o ângulo? Agora dá para a gente achar todos os ângulos, né? Mas quem seria o ângulo que estaria aqui, ó? Certo? Deixa eu pintar de outra cor, caso vocês não estejam vendo. Quem seria o ângulo que estaria nessa abertura aqui, certo? Eu sei que a soma dos ângulos internos de A, Q, O são 180, certo? Então, ó, X mais A, agora, né, é 55. Então, aqui vai ser 55 e aqui do outro lado também vai ser 55, que dá 110, certo? Então, esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 70. Deu para entender, né, mais ou menos? A mesma coisa do outro lado, ó. Esse outro ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 65. Por quê, ó? B mais Y é 57,5. Então, fica 57,5 mais 57,5, que dá 115. E aí, quando eu faço 180 menos 115, vai dar 65. Então, esse outro aqui, ele é 65, certo?
e assim por diante. Aí, assim, como ela é uma questão muito intuitiva, você tem que saber desenhar tudo, entender todas essas regras de geometria, seria interessante vocês tentarem desenhá-la novamente, certo? Só desenhá-la, parar um pouquinho e tentar fazer o desenho, tá certo? Olha, no próximo encontro de quinta-feira, a gente vai estar respondendo essa outra aqui, certo? Peças deslizantes. Todas elas têm solução, mas é interessante que a gente tente fazer sem olhar a solução. Eu acho que dá para a gente fazer também essa outra aqui, que é geometria de novo, certo? Geralmente está dando só para a gente fazer duas.